Você já escutou um uivo no meio da noite, que fez até o cachorro mais valente se esconder debaixo do galinheiro? Já sentiu o cheiro de carne crua no ar, mesmo sem ter nada morto por perto? Já teve aquela sensação incômoda de estar sendo observado enquanto caminhava sozinho por uma estrada de terra, cercada apenas por mato alto e silêncio, no interior do Brasil, bem longe das luzes da cidade, dos barulhos do trânsito e do conforto da civilização? Há lugares onde o tempo parece ter parado, onde as histórias não são contadas, são murmuradas, histórias que passam de geração em geração, cochichadas entre os moradores, sempre com medo de que ele esteja ouvindo. Na cidadezinha de Bonito de Minas, em meados de 2004, um caso chamou a atenção dos poucos que ousam estudar o inexplicável. Não foi manchete de jornal, não virou notícia na televisão, mas deixou uma marca profunda em quem viveu ali. Uma cicatriz que até hoje sangra na memória dos moradores. Um relato sombrio e real. Um sítio, uma família humilde e uma criatura que não deveria existir. Tudo começou com galinhas desaparecendo. Depois vieram os grunhidos durante a madrugada. Uivos que não combinavam com nenhum animal da região. Pegadas enormes, fundas na terra molhada. E depois, manchas de sangue que levavam até o mato e simplesmente desapareciam. O dono do sítio achou que fossem onças. Depois, pensou em ladrões. Mas os cães pararam de latir. Os cavalos começaram a tremer antes do pôr do sol. E, certa noite, ele mesmo viu algo. Não era homem, não era bicho. Era alto, peludo, de olhos amarelos. E o mais assustador, usava roupas humanas rasgadas. A partir daquele dia, ninguém mais ousou sair de casa à noite. As crianças passaram a dormir no mesmo quarto dos pais. Os vizinhos começaram a colocar sal grosso nas porteiras. E o silêncio virou regra, não escolha. Dizem que essa criatura aparece a cada lua cheia, que se alimenta do medo e do sangue de animais indefesos. Alguns juram ter visto ela cruzando o terreiro. Outros desapareceram depois de contar o que viram. Mas o mais perturbador é que o homem que morava naquele sítio mudou. Ficou calado, recluso, os olhos fundos, como se não dormisse há semanas. E em certas noites, ele sumia. Dizem que foi amaldiçoado. Dizem que esconde um segredo. Mas, e se eu te dissesse que isso não é lenda? Que existem documentos, testemunhas e até um laudo veterinário descrevendo ferimentos que não se explicam? E se eu te contasse que essa história continua viva, que o sítio ainda está lá e que, de vez em quando, ainda se ouve uivos vindos da mata? Prepare-se, porque agora você vai ouvir o que poucos tiveram coragem de contar. Esta é a história real do lobisomem do sítio. E depois disso, você nunca mais vai olhar para a lua cheia do mesmo jeito. Tudo começou em uma noite abafada de outubro, no interior de Minas Gerais, em um pequeno sítio a pouco mais de 30 quilômetros da cidade de Bonito de Minas. A estrada de terra que levava até lá era estreita, irregular, e sumia no meio de uma vegetação densa, quase sufocante. De dia, o canto das cigarras e o cheiro da terra quente davam um ar de tranquilidade ao lugar. Mas à noite, o sítio parecia outro mundo. O protagonista dessa história se chamava Elias, um homem simples, de fala arrastada, mãos calejadas e olhar que sempre evitava contato direto. Ele morava sozinho, desde que sua esposa falecera, há mais de 3 anos. Era daqueles que preferia o silêncio, o mato, os animais. Trabalhava na roça desde menino. Conhecia cada árvore, cada pedra.
cada trilha daquelas terras. O sítio onde morava era modesto, uma casa de madeira antiga, com telhado de zinco enferrujado, galinheiro aos fundos, um pequeno estábulo e um cercado onde criava 2 vacas magras e um cavalo já velho, chamado Luar. À noite, Elias acendia o lampião e se sentava na varanda, tomando café preto, enquanto observava a mata. Era o único momento do dia em que parecia realmente em paz. Mas naquela semana, algo mudou. Ele começou a perceber os animais inquietos. As galinhas bicavam o chão com nervosismo. Os cachorros latiam para o nada. O cavalo empacava toda vez que tentava passar pela porteira do pasto depois do pôr do sol. Elias, cético como era, acreditava que fosse algum bicho do mato. Talvez uma jaguatirica, ou até mesmo uma sucuri, que tivesse descido do brejo em busca de caça fácil. Mas o que o intrigava era o rastro. Pelos amassados no mato e marcas na terra, dava para ver que algo grande estava rondando o sítio. Algo que caminhava sobre 2 pernas. As pegadas eram estranhas. Pareciam humanas, mas deformadas, como se tivessem garras e pesassem mais do que qualquer homem da região. Na segunda noite, ele acordou suando frio, com o som de arranhões na parede externa de madeira. Pegou sua espingarda, acendeu o lampião e saiu com cuidado. Mas não havia ninguém. Apenas um cheiro forte, enjoativo, de pelo molhado e carne crua no ar. No terceiro dia, seu cachorro mais velho, o Rastro, desapareceu. Não havia sinal de briga, nem sangue. Apenas o portão do galinheiro escancarado e o silêncio mais absoluto que ele já tinha ouvido. Foi então que começou a ter sonhos, pesadelos, na verdade. Sonhava que estava preso dentro da mata, cercado por olhos amarelos. Sentia o cheiro de sangue, ouvia os galhos se partindo e sempre acordava antes de ver o que estava vindo. Mas o que mais o assustava era o que encontrava quando despertava. A cama revirada, o lençol rasgado e suas unhas cheias de terra. Naquela época, ninguém acreditava em lobisomem, nem ele. Mas tudo o que estava acontecendo fugia da lógica. Mesmo assim, Elias tentou manter a rotina. Alimentava os animais, cuidava da roça, ia à cidade uma vez por semana buscar mantimentos. Mas os olhos estavam cada vez mais fundos, a barba crescia desordenada, e ele começou a se afastar das poucas pessoas com quem falava. O vizinho mais próximo, seu Romualdo, contou que viu Elias parado no meio do campo, certa madrugada, completamente nu, olhando fixamente para a lua cheia. Disse que tentou chamá-lo, mas Elias apenas virou o rosto lentamente e sorriu. Um sorriso que, segundo Romualdo, não era de homem nenhum. Depois disso, começaram os boatos. Alguns diziam que Elias estava enlouquecendo, outros juravam que ele estava possuído. Mas havia também aqueles que cochichavam, entre um gole de pinga e outro, que ele tinha sido mordido. O silêncio do sítio, que antes acalmava Elias, passou a incomodá-lo. Era um silêncio pesado, espesso, como se o próprio tempo tivesse parado ali. E então começaram os pequenos sinais, coisas quase imperceptíveis, mas que juntas formavam um quebra-cabeça perturbador. Na primeira semana após o desaparecimento do cachorro, Elias passou a trancar tudo ao entardecer. Fechava as janelas, prendia as portas com madeira cruzada e colocava sal grosso nos batentes, mesmo sem entender o porquê. Era como se algum instinto, algo primitivo, o obrigasse a se proteger. Mas o que ele temia já estava dentro. Certa madrugada, por volta das 3 da manhã, Elias acordou com um som rouco, gutural, vindo de dentro do galpão.
Ele pegou sua espingarda com as mãos trêmulas e seguiu devagar, com o lampião fraco iluminando apenas o chão à frente. Quando chegou à porta, viu que o cadeado estava quebrado, mas não havia sinal de arrombamento, como se tivesse sido arrancado com as próprias mãos. Ao entrar, encontrou as ferramentas espalhadas, um forte cheiro de ferrugem no ar, e no chão, algo que gelou sua espinha, marcas de garras fundas no concreto, 3 riscos profundos, paralelos, indo do canto da parede até o centro do cômodo, e ao lado delas, um pedaço de pano rasgado, um pedaço da camisa que Elias usava no dia anterior. Na noite seguinte, o que sumiu foi uma das vacas. Não havia sangue, apenas as estacas do cercado quebradas e uma trilha de pegadas que levava até o matagal. Pegadas fundas, desiguais, como se a criatura tivesse corrido sobre 2 patas. Elias começou a questionar sua própria sanidade. Começou a deixar anotações espalhadas pela casa, como lembretes, fechar a porta do galinheiro, dar milho às galinhas, não sair de casa depois do pôr do sol, trancar o galpão. Mas mesmo com os recados, ele acordava em lugares diferentes da casa. Uma vez, despertou sentado no estábulo, com lama até os joelhos. Em outra, estava deitado nu no milharal, coberto de arranhões e folhas secas, sempre sem lembrar de como foi parar ali. Foi quando procurou ajuda. Foi até a cidade visitar o padre antigo da paróquia. Padre Inácio, um homem velho, de fé dura e olhos experientes, ouviu o que Elias tinha a dizer em silêncio, e quando ele terminou, apenas disse: "Tem coisas que moram dentro da gente, e às vezes elas acordam." Deu a Elias um pequeno crucifixo de madeira. Mandou que dormisse com ele no peito, preso com uma fita vermelha. Disse que, se a alma de Elias estivesse mesmo sendo tomada, a cruz iria queimá-lo por dentro. Elias riu. Achou tudo bobagem, mas naquela noite, a cruz amanheceu carbonizada e havia um buraco em seu peito. Depois disso, ele parou de procurar respostas. Começou a evitar espelhos e a falar sozinho. Mas o mais estranho é que os ataques ao sítio cessaram. Por algumas semanas tudo ficou quieto. Os animais pararam de sumir. O mato pareceu menos hostil. O ar mais leve. Mas os moradores da região notaram algo diferente. Uma mudança sutil. Uma escuridão que parecia seguir Elias onde quer que fosse. As crianças começaram a evitá-lo. Os cachorros rosnavam ao vê-lo passar. E à noite, o uivo voltou, mas não vinha mais do mato. Vinha de dentro da casa. Seu Romualdo, o vizinho, jurou que viu Elias andando de 4, nu, no quintal, farejando o chão como um animal. Disse que seus olhos brilhavam e que a pele estava rasgando em certos pontos, como se algo quisesse sair de dentro. Ninguém mais se aproximou do sítio depois disso. E o que era apenas boato começou a se tornar medo real. A lua cheia subiu ao céu como um olho branco e impiedoso. Iluminava o sítio com uma luz fria, cortante. As árvores projetavam sombras distorcidas e o vento parecia carregar sussurros vindos da mata. Era uma dessas noites, a pior delas. Elias passou o dia inquieto. Não conseguia comer. Suava mesmo com o clima fresco. Sentia a pele formigar, como se algo rastejasse por dentro dela. O crucifixo, agora pendurado na parede, estava todo negro. E o relógio parou às 23h13, exatamente quando o primeiro uivo rasgou o silêncio da noite. Mas desta vez, não vinha da mata. Vinha de dentro da casa. Elias caiu de joelhos no chão da sala. As unhas arranhavam o assoalho como garras, os olhos vidrados, as veias saltadas, a respiração pesada, arfante, animalesca.
Algo o dominava. Por dentro, algo antigo, faminto, indomável. Ele tentou gritar por ajuda, mas o som que saiu foi um rosnado. A pele começou a rachar, a espinha se curvou, os ossos estalaram, como se fossem quebrados e remontados ao mesmo tempo. Os dentes se alongaram, os dedos se esticaram até as pontas rasgarem. Ele não lembraria disso depois, mas naquela noite, Elias deixou de ser homem. Do lado de fora, seu Romualdo ouviu os gritos. Pegou sua lanterna e foi até a cerca que separava seu terreno do sítio vizinho. Viu a casa às escuras, ouviu madeira se partindo e algo grande, saindo pela porta da frente, de 4. Era Elias, ou o que restava dele, coberto de pelos, o rosto deformado num focinho bestial, os olhos amarelos brilhando como brasas, as mãos, agora garras. Ele cheirou o ar e virou-se lentamente para Romualdo. Um olhar que reconhecia, mas não perdoava. Romualdo recuou, tropeçou na cerca e correu. Ouviu passos atrás de si. Não, patas, correndo rápido, muito mais rápido do que qualquer homem. Conseguiu chegar em casa, trancou-se no banheiro, ligou para a polícia, gaguejando, tentando explicar que Elias virou um monstro, um bicho, um demônio. Mas ninguém acreditou. Ninguém veio naquela noite. E na manhã seguinte, Romualdo estava desaparecido. A casa revirada, as portas arrombadas. E no quintal, sangue. Muito sangue. E uma pegada enorme, com 3 garras fundas no centro. Elias foi encontrado 2 dias depois, nu, dormindo dentro do curral, abraçado ao corpo morto do cavalo luar, o rosto manchado de sangue seco, e sem qualquer lembrança do que havia acontecido. Quando a polícia chegou, ele apenas dizia: "Não fui eu, foi ele. Foi ele quem saiu. Eu fiquei." Mas não havia sinais de outra pessoa, nem pegadas, nem pistas, apenas o terror estampado nos olhos de Elias. Os moradores exigiram que ele fosse preso, internado, exorcizado, mas não havia provas, e sem provas, ele foi solto, voltou para o sítio e nunca mais foi visto em público. Hoje, o lugar está abandonado, a casa em ruínas, o mato alto e fechado. Mas há quem diga que em noites de lua cheia é possível ver uma figura atravessando os campos, de 4, com olhos de fera e alma de homem. O caso de Elias nunca foi encerrado oficialmente. Nos registros da delegacia local, ele consta apenas como morador isolado com distúrbios psicológicos. Não há boletins de ocorrência sobre desaparecimentos ligados diretamente a ele, nem perícias conclusivas. Mas a população de Bonito de Minas sabe da verdade. Os antigos ainda evitam passar perto do antigo sítio. A vegetação cresceu tanto que a estrada foi engolida pelo mato. Quem se aventura por lá garante que o ar é mais frio, o silêncio mais denso e que há olhos escondidos entre os arbustos. Olhos que seguem seus passos. Há poucos anos, um grupo de jovens resolveu explorar o local como parte de um canal de vídeos sobre lugares abandonados. Riram dos avisos, zombaram das histórias e foram até o sítio ao entardecer. Disse que apenas 2 voltaram, tremendo, mudos, olhos perdidos, e ambos com marcas de mordida nas pernas. Eles não gravaram nada, ou pelo menos, nada foi postado. Um deles teria dito com voz baixa antes de sumir para sempre da internet: aquilo não era um homem, mas também não era só um bicho. Alguns acreditam que Elias ainda esteja vivo, que se esconde nas cavernas que existem no fundo da propriedade. Outros acham que ele morreu, mas o que estava dentro dele? Não, porque há algo antigo naquela terra, algo que dorme e acorda com a lua,
algo que veste pele de homem para andar entre nós. Você pode até não acreditar, pode chamar de lenda, de folclore, de superstição interiorana, mas se um dia estiver sozinho, numa estrada de terra, com o céu limpo e a lua cheia acima da sua cabeça, e ouvir um uivo longo, seguido de passos, atrás de você, não olhe para trás, corra e reze, porque talvez o lobisomem do sítio tenha sentido o seu cheiro e ele nunca esquece. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir, se conseguir.